Amém. Boa noite, irmãos. Celular. Boa noite a quem nos acompanha pela live. Que não só você, mas a nós aqui, a graça e a paz do Senhor estejam nos nossos corações. Essa graça que a gente precisa. Eu, pelo menos, preciso muito. Estou fazendo, senão eu vou derrubar. Tenho certeza. Estava ali pensando, como é que eu faço com o microfone na mão e com a garrafa? É melhor fazer só com a garrafa. Bom, Cristo, o Senhor. Hoje de manhã, você que estava aqui, e eu queria agradecer, o irmão Wellington, ele não está aqui, mas fica registrado, pela introdução da mensagem. De vez em quando eu faço esses negócios. E você que estava aqui, Cristo é o seu Senhor? Não, acho que ninguém. Você que estava aqui, que você ouviu a mensagem pela manhã, Cristo é o seu Senhor, sim ou não? E você que não estava, Cristo é o seu Senhor, sim ou não? Então é sério isso, né? Esse negócio de Cristo é o Senhor. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Nós vamos ler, no momento, só o versículo 46. Lucas capítulo 6, verso 46. Que conste que você disse que Cristo é o seu Senhor. E está gravado, tá? Porque está na live. Não tem como você dizer que não falou. Eu tenho que botar a câmera de lá para cá, porque aí pega todo mundo também. Porque só pega a gente aqui, né? O pessoal pega de costas. Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É uma boa pergunta. Eu acho que isso aqui a gente encerra aqui, vamos para casa e a gente vai pensando por quê. Porque isso é, se a sua Bíblia, essa aqui não, mas tem algumas versões, eu olhando algumas que está, se você procurar na sua Bíblia e for dessas, está em vermelho. Isso são palavras de Jesus. Por que me chamam Senhor e não fazem o que eu vos mando? E eu queria que a gente pensasse nisso. Porque há uma crise de autoridade atualmente. Questiona-se tudo. Questiona-se todos, questiona-se Deus. Nem Deus fica fora disso. Tudo se questiona. Eu já falei isso aqui e eu, quando entrei no seminário, eu tive uma dificuldade muito grande no primeiro período. Porque a gente precisa questionar, a gente precisa fazer perguntas. Não por duvidar, mas para aprender. E para mim, irmão, questionar Deus está fora de questão. Não funciona. Eu sou daqueles que, se a Bíblia disser que foi uma sardinha que engoliu Jonas, foi uma sardinha que engoliu Jonas e eu não discuto, irmão. Não discuto. Ah, eu não acredito. Tudo bem, mas eu não discuto, eu não questiono. Teve até uma aula lá, o pastor Bruno Moura, ele questionando, ele falou sobre a questão, como você acha certo? Adão foi lá, pecou, e a gente herdou esse negócio aqui. Eu falei assim, pastor, eu não, mas se Deus decidiu, eu não discuto. Simples assim. Hoje não, hoje se questiona tudo. Se questiona a autoridade dos pais, se questiona a autoridade da liderança na igreja, se questiona a autoridade do seu chefe no trabalho. E como eu disse, Deus não fica de fora disso. E o senhorio de Cristo é algo muito sério. Tanto que se você... Eu queria só que você ouça, fica em Lucas. Romanos 10, 9 diz assim. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O senhorio de Cristo faz parte do processo de salvação. A gente fala aqui, a gente que prega, e a gente pode continuar falando sobre aceitar Jesus como Salvador. Mas aceitar Jesus como Salvador e não aceitar Ele como Senhor, você continua indo para o inferno. É Senhor. É Ele que manda. Ah, quer um Salvador. É, mas Senhor ninguém quer. Eu lembro no início da minha caminhada a gente falava isso, muito isso. Salvador todo mundo quer. Quer alguém que te salve das dificuldades, Bel? Também. Mas e Senhor? Eu que vou mandar, eu que resolvo. Eu vou resolver teus problemas, tá? Mas quem manda a partir de agora sou eu. A gente não quer, a gente questiona. E aí, então, a gente volta. Se isso é tão sério,
A gente volta para o questionamento de Jesus. Por que me chamam Senhor e não fazem o que eu vos mando? E esse texto aqui, ele é o final do Sermão da Montanha, aquele lá de Mateus 5, 6 e 7. Só que Lucas está de uma forma mais reduzida aqui, mas é Lucas trazendo uma visão e uma frase de Jesus que não está lá. E não quer dizer que Jesus não falou. Mateus foi mais detalhista em algumas coisas, Lucas em outras. Mas está aqui, é no finalzinho desse sermão. Aí quando você que sabe Mateus 5, 6 e 7 de cor e salteado, o pessoal do Cononia Team sabe tudo, que já estudaram isso não sei quantas vezes. Lucas registra que no final Jesus fala assim, por que eu falo isso e vocês não fazem? Mas ele acabou de falar, mas é porque ele sabia que a gente não ia fazer. Ele sabia que tinha gente que não ia fazer. Só que tem um outro detalhe. De novo, só fique aí, não precisa sair de Lucas, que nós vamos... Eu estou só te dando base aí para você entrar nessa encrenca comigo. Mateus 7, 21, diz assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Caramba, mas não era falar, não era só o negócio do Senhor que resolvia? Não. Precisa ter atitude. Falando hoje com o pessoal no preparação para o batismo, quando a gente falou sobre mordomia, fala sobre comunicar e praticar o que a mordomia, eu falei assim, não adianta só você falar. Não adianta só falar assim, olha, Jesus salva, Jesus é muito bom, Jesus é isso. Tá, mas e o prático? E olha que nesse texto aqui, se a gente for a fundo, tem a galera que praticou também e foi para o inferno. É complicado. É muito complicado. Se você seguir nesse texto, não, mas expulsei demônio, fiz isso, mas eu não era o Senhor. Inclusive, eu não conheço você. Então, é seríssimo isso que a gente falou aqui. Por isso que eu te perguntei várias vezes, Cristo é o seu Senhor. Se Cristo é o seu Senhor, e aí, irmãos, eu quero que você me perdoe, porque eu vou repetir coisas aqui que eu já falei recentemente e até em outras mensagens. E eu preparando essa mensagem, eu fiquei questionando Deus, mas eu vou falar isso de novo. Mas, e no finalzinho agora do dia, eu vi um vídeo, até postei nas minhas redes, de um pastor falando assim, pastor bíblico não está preocupado com o que você vai achar. Está preocupado com o que Deus mandou falar. Eu falei assim, entendi, sim senhor, eu vou falar o que você está mandando. E aí, irmãos, é com você. Se o que eu falar aqui, não, mas eu já estou todo certinho nisso aqui. Ótimo. Se não. E eu queria só contar uma experiência aqui, que me veio à mente. Lá da época do Nazareno, não sei nem se o pastor Alex sabe dessa. Não souber, vai saber agora. Quando eu assumi lá a liderança dos jovens e adolescentes, eu acho que tinha tido um congresso antes que eles falaram, a divisa foi Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, a fim que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a gente se reuniu, o congresso no outro ano, vamos ver texto, o que nós vamos fazer? E a gente procurou e oramos, Romanos 12, 2. Eu falei assim, bom, tá bom, né? Vamos de novo, Romanos 12, 2. Terceira vez, nos reunimos, oramos, isso no terceiro congresso. Oramos, pedimos a Deus, lemos textos, vamos, Senhor, o que... Adivinha? Romanos 12, 2. Eu falei assim, eu reuni a galera, gente, espera aí. Tem algo errado aqui com a gente. Porque se Deus está insistindo nesse texto conosco, é porque tem algo que a gente não aprendeu ainda. A gente precisa aprender, a gente precisa orar, eu não sei. Aí no outro congresso, aí mudou, irmão, sinal que a gente aprendeu. A gente aprendeu. Então é isso que eu quero que você entenda aqui. Eu vou falar coisas aqui, mas antes de você achar, pô, mas o Fabrício está falando de novo. Pensa se de repente Deus não está querendo alguma coisa que você precisa mudar. Alguma coisa que você não entendeu ainda. E Ele está insistindo com você. Preciso que você entenda isso para a gente passar para a próxima fase. Enquanto você não sair de onde você está, não vai mudar de fase. Não vai. Lembra lá de Abraão? Sai, larga todo mundo. Ele carregou Ló. Não era para carregar Ló. Enquanto Ló não saiu de perto, Deus não falou mais nada. Eu falei assim, não, você resolve o que eu mandei primeiro, depois a gente conversa. Está lá, irmão. Você não leu isso não? Vai ler lá, você vai ver que é exatamente isso que acontece. E ainda deu treta depois por conta disso. Então, irmãos, voltando em Lucas 6, se Cristo é o seu Senhor, versículo 27 diz assim, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Já está fazendo isso?
Já está amando seus inimigos, já está amando aquele pessoal que fala mal de você, que te xinga, que te dá problema, que te persegue no trabalho, que te perturba, que esse teu time perde ante a paciência, que você faz alguma coisa, você, você não é crente. Eu falei assim, você já aprendeu a amar ele? Ou você aprendeu a odiá-lo? Porque eu falei hoje, falando com o pessoal lá, eu falo muito isso, uma coisa que tem algumas lições que a gente aprende muito fácil na Bíblia, uma delas são as pedras. A gente logo já cata uma pedra, assim, não se joga pedra. Enfermagem não tem essas coisas, não tem esse problema não. Não tem ninguém querendo engolir o outro. Você já fez isso? Eu estou tentando. Sabe aquela coisa assim, eu perdoo, mas não esqueço? Isso não é da nossa alçada, mano. Não funciona assim. Não funciona assim. Ah, mas não dá para esquecer. Eu falei assim, mas é a história da cicatriz, não pode doer mais. E o texto, ele é muito... Por isso eu ressaltei com você, é o seu Senhor que está falando. Ele está dizendo para você, amai os vossos inimigos e faça o bem ao que te odeia. Se pegar alguém que te odeia, você fazer o bem para ele. E amar quem te odeia. Eu não sei se tem gente que me odeia, irmão, mas... Às vezes a gente não tem inimigo, mas alguém quer ser, né? Mas... Está perdendo tempo, porque eu sempre falo, assim, mas você pode fazer o que você... Não faça o que você quiser comigo não, mas se você fizer... Irmão, eu não consigo. Eu sou do tipo, vai precisar de ajuda para tu ver se eu não vou te ajudar. Mas é isso que o nosso Senhor diz. É isso que Ele manda você fazer. E Ele vai além. Bem dizer o que vos maldizem. Você já parou para analisar isso aqui? Você vai falar bem de quem está falando mal de você. Que não falta... Eu falo assim, pode falar mal de mim, fala pelas costas, não precisa nem ouvir. Mas aí você ouve de alguém falando mal de você. Que o diabo faz chegar até você, para ver se você vai fazer aquilo que ele mandou, que Jesus mandou. Você viu o Jó falando mal dos amigos dele? E olha com os amigos, aqueles amigos ali não precisam de inimigo não. Não precisa. No final ele foi orar, falei assim, e o texto, orai pelos que vos caluniam. Os amigos de Jó falaram assim, com certeza você pecou, com certeza você fez uma coisa errada. Tu tá errado, mano. Tá passando dificuldade, Ricardo? Certeza que tu fez uma coisa errada. Absoluta. Porque julgar é outra coisa que a gente aprendeu. O Senhor não nos ensinou a fazer isso. Não manda a gente fazer. Mas a gente vai e faz. Está passando dificuldade? Está no erro. Certeza. Certeza absoluta. E eu não estou exagerando. E nós temos que ter cuidado para não fazer isso. Porque a nossa tendência é essa. A gente vai por esse caminho. Por isso que no final do texto, Jesus já vai falar, por que você não faz o que eu vos mando? Se ele está falando para nós também, ele já sabia que a gente ia passar por isso. Então, bem dizer o que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. E vai ficando mais fácil. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. É que a gente não tem essa percepção da capa e da túnica. O cidadão ficou sem nada, irmão. Você vai ficar sem nada? Você vai perder? Provérbios vai dizer assim, sofre o dano. Você não... É você que é o crente. Somos nós que somos os crentes. Tive um professor que ele falava isso, falou assim, o problema é nosso, vai estourar na nossa mão, é a gente que tem a palavra de Deus, é a gente que tem o Espírito Santo, então somos nós que vamos passar por isso. Somos nós que o Senhor disse, ao que te bate numa face, oferece também a outra. Só que esse bater aqui, por mais que possa ser literal, às vezes não é tão literal, mas às vezes dói mais quando não é literal. Tem coisas que um tapa no rosto era melhor do que a gente passa. Também não vou mais, não quero mais saber. Eu falei assim, não, mano. Vocês acham que eu fico... As minhas filhas que me escutam lá, às vezes ficam chateadas com os negócios, aí de vez em quando elas me dão umas broncas também. Sabe, pai, para com isso também. Eu falei assim, mas deixa eu falar, deixa eu reclamar pelo menos um pouquinho. Mas aí o Senhor vem e fala assim, mas você sabe que elas estão certas, né? Porque não foi isso que eu mandei você fazer. Estão te batendo, literalmente, ou virtualmente, ou sei lá o que for, dá outra face. E às vezes dá outra face é não responder. Deixa para lá, irmão. Deixa para lá. Sabe aquela coisa que
Você quer brigar, irmão? Tu vai brigar sozinho. Não vou brigar. Fica à vontade. Não vou brigar. Fica brigando aí, eu não vou brigar. A Bíblia é muito clara nisso. Lembra que eu falei que fica cada vez mais fácil, né? Dá a todo o que te pede. Ah, irmão, tão difícil dar a todo mundo que nos pede hoje em dia. Já foi no mercado, no Fragoso? Tem sempre alguém pedindo. E eu confesso que às vezes me dói. Porque a gente fica, e aí? O que eu faço? Hoje a gente tem não sei se essa é uma vantagem, né? Raramente a gente tem dinheiro físico na mão, né? Aí a gente tem uma boa desculpa. Você não tem. Não sei se de repente vocês já estão pedindo Pix também, mas. Não sei, mano. Não duvido nada. Mano. Tal conjuntura que a gente vive. Mas você não para e pensa, se eu vou dar. Por que eu vou dar? Vai fazer o que com isso? Mas a Bíblia diz que dá. A Bíblia não diz dá todo o que te pede só quem precisa realmente. Dá a todo o que te pede. Tem uma. Acho que eu nunca falei bem dela assim pessoalmente. A Sara tem isso. Você. A Sara tem isso. De dar, irmão. Estou falando isso porque a Bíblia diz que outras bocas te louvem, não a sua. Ela tem isso. As irmãs dela estão ali. Quantas vezes que deixou de comer lá o lanche no colégio para comprar jujuba do cara lá de R$2? Ela tem isso. Não aprendeu de mim não, tá, irmão? Foi Jesus que ensinou. Porque eu acabei de falar para vocês que eu tenho dificuldade. Ela tem isso. E não é de agora não, ó. Tempo. E aí toda vez que eu passava por isso, aí Jesus falava, você está vendo por que tem que ser como criança? A gente vai perdendo isso. Mas é uma ordem. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entre em demanda, não entre na justiça, não corra atrás, não vou abrir mão do meu direito, vai. Vai. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Não entre em demanda, não entre em briga, não entre em discussão, não entre em problema. Não é tão sério assim, mas tem de livro meu por aí que eu emprestei, a pessoa acha que eu dei, foi. E eu sei que tá. Eu falo assim com o candanga assim, e o livro que estava contigo? Pô, tá comigo não. Eu falo, então tá bom. Não tá. Você tá rindo, mas quem gosta de ler, quem gosta de livro, de papel, não aquele negócio de internet, a gente gosta de ter o livro, a gente quer ter ali. A gente gosta de a gente pode nunca mais ler, mas a gente gosta de estar ali, tá lá. Aí eu vou entrar em demanda. Teve uma situação há muito tempo, a Fabiana vendia, não sei se era, joia não era, que a gente não tinha essa condição toda, essas bijuterias, essas coisas, e uma pessoa estava devendo ela e foi indo, e aquela coisa, eu falei assim, minha filha, larga para lá. Larga para lá, porque nós vamos perder a amizade e não vamos receber. Então vamos manter a amizade. Foi o que houve. Não vou entrar em demanda. A gente tem muito direito. Lógico, tem há situações e situações. Mas a gente quer tudo recorrer à briga, a gente não quer que alguém que tenha mais direito de recorrer às coisas do que Jesus, que foi como ovelha muda, o matador. Mas a gente quer fazer diferente, a gente quer brigar, a gente quer gritar. O símbolo, nós somos ovelhas. O único leão aqui é Jesus. Nós somos ovelhas. A gente quer andar como leão. Tem até igreja aí que tem cara de leão. Eu já vi igreja com cara de ovelha. Agora, cara de leão, mas gosto deles também. Mas não, o único leão é o leão da tribo de Judá. Nós somos ovelhas. E ovelha, quietinho. Tira a lã, tira tudo que faz. Já ouviu aquela frase, o que você não quer que faça com você, não faça com outro? Jesus aqui, ele faz o contrário. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Ou seja, eu tenho que fazer primeiro para você. Não é aquela coisa, não.
Não vou fazer mal para o Júnior porque eu não quero que ele faça mal para mim. Não, eu vou fazer bem para ele porque eu quero que ele me faça bem. E para piorar, eu não tenho que nem esperar isso. Nós vamos ler isso aqui. Eu não tenho nem que esperar isso. Só que eu vou fazer, né? Porque Júnior, né? Dá um agrado no Júnior, afinal de contas lá. Quando eu preciso dele, posso pedir uma música, ele aceitar fazer porque eu dei uma força para ele. Qual a sua intenção? Outra coisa que eu falei com o pessoal hoje lá no preparatório para o batismo, eu falei assim, ó, intenção do coração. Qual é a intenção do seu coração? Qual a intenção do coração quando você está dando alguma coisa? Qual a intenção do seu coração quando você, não vou fazer isso, mas vou ganhar aquilo? Qual é a sua intenção? Verso 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Está entendendo por que Jesus vem falando tudo isso? Porque amar quem te ama é fácil. Às vezes nem sempre é tão fácil, mas é fácil. Agora vai amar quem não gosta de você. Vai amar quem você sabe que quer o teu mal. Não dá. Dá, Jesus fez, pô. Ele fez. Ele amou a gente, que a gente não queria nada com ele. Quando a gente estava lá indo no pecado, indo para o inferno. Só que é difícil. Não sei sua experiência, Rick, mas de repente cruzaram com gente que não quer nada com vocês. Falar mal, questiona. A gente não está vivendo perseguição ainda não, tá? Nós não estamos vivendo perseguição ainda. Mas fica tranquilo que nós vamos chegar lá. Mas ainda não. Perseguição tem lá fora. Aqui a gente está ainda bem light. Então aproveita, irmão. Aproveita quando está light. Mas eu imagino que no campo vocês tenham passado por essas situações. Ainda mais, vocês vão se meter, bando de crente, se meter em shopping, vai evangelizar? Não é lugar de se evangelizar. Se tem pastor dizendo que a gente não tem que evangelizar fora da igreja, pastor, desculpa. Não é bem isso. Mas diz que a gente não tem que pregar fora daqui. Fora daqui, templo, tá? Um abençoado aí que falou mais essa bobagem. Falou um monte. Agora falou mais essa. Imagina esse povo indo. Se fizerdes o bem ao que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Presta dinheiro aí, Júnior, mas não espera receber, não. Não estou dizendo que você não tem que pagar, irmão. Pelo amor de Deus. Não é isso. Nós temos que pagar, mas qual é a sua intenção quando você está indo? Tem que fazer. Não estou preocupado, não. Você pode fazer? Lembra, Tiago, você pode fazer o bem e não faz? Está cometendo pecado. Quanto bem a gente pode fazer e não faz? De repente tem alguém do seu lado que está precisando de ajuda e você não sabe, porque você não está preocupado. Você não está nem aí. Já falei isso aqui. Se não foi na última, foi numa das mensagens mais recentes. A gente não pergunta porque a gente não quer saber. Porque se eu souber, eu vou acabar me comprometendo. Tome atitude de verdade. Ele é o seu Senhor, por isso que ele segue perguntando. Tá, você me chama Senhor, mas você não faz o que eu te mando? Por quê? São ordens. Não tem nada aqui dizendo assim, se você quiser, você faça. Se você achar que deve, você faça. Não tem nada aqui que está te dando condição. Só que é difícil. Eu não lembro, eu com certeza, eu acho que eu já falei aqui, mas se já falei, falo de novo. E eu comentei hoje lá com o pessoal também. Eu vi um vídeo que uma irmã me mostrou no final do ano passado. O cidadão perdeu a perna. Estava num grande congresso, assim, de umas 4.000 pessoas. E ele precisava botar uma prótese. Dependendo da prótese, cada prótese tinha um valor mais caro. Só que ele trabalhava em pé, então ele precisa uma prótese. Quanto melhor a prótese, melhor para ele. Mais tempo que ele podia ficar em pé. Quem trabalha em pé, quanto mais tempo puder ficar em pé, melhor. E ele tinha feito essas vaquinhas de internet. O cara foi lá, aí o cara chamou. Não, vamos abençoar ele, vamos ajudar o sacerdote do lar. Ele falou, sacerdote, ele falou assim, opa, igreja, né? Sacerdote do lar, igreja.
Vamos abençoar ele, ó. Essa aqui mesmo, botou lá no telão, nós somos 4.000 pessoas aqui, vamos abençoar. Eu sei que passou de 200 mil reais. Extrapolou o que precisava. Você está com vergonha? Eu fiquei mais ainda, porque era uma convenção de barbeiro. E eu falei assim, Senhor, os barbeiros entenderam e a gente não entendeu ainda. Porque tem pessoas, e eu espero que você não seja uma dessas, mas estava de moto por quê? Aposto que foi imprudente. O problema não é meu. Nós não podemos fazer isso. Para de questionar, irmão. Você pode abençoar? Abençoa. Simples assim. Não posso. Beleza. Falei com o Rick, quem viu que ele postou que eles estavam precisando de ajuda lá, eu falei para ele, falei assim, irmão, eu infelizmente não posso te dar nem um centavo que eu não tenho. O que eu posso fazer por você é orar e divulgar. Mas você pode? Você fez? Não, já está lá, já ajudamos com 700, foi 700? Já ajudamos com 700 reais? Não precisa mais não. Você pensou assim? Espero que não. Nós como igreja, e irmão, pelo amor de Deus, para de botar nas costas da igreja o que é sua responsabilidade. A igreja não está fazendo. A igreja é você. A igreja, instituição, a gente pode fazer, deve fazer, e eu acho que a gente ainda vai conseguir fazer mais coisas, que a gente tem condições, mas para de botar nas costas da igreja, do pastor da igreja, o que você pode fazer. Porque tem coisa que a gente pode fazer. Não, a igreja não faz. Eu falei assim, então faz, irmão. Pega e faz. Você pode fazer? De repente você não pode, mas sabe quem pode. Seguindo. Amai, verso 35. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e prestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Se ele é benigno até para com os ingratos e maus, por que nós não somos benignos para os ingratos e maus? O sol e a chuva vêm para todo mundo, para o justo e para o injusto. Mas a gente escolhe, não, esse aqui eu abençoo, esse aqui não. Esse aqui é bonito, esse aqui é feio. Esse eu gosto, esse eu não gosto. Eu não sei, alguns devem se lembrar. 2004, eu lembro de 2004 porque a Fabiana estava começando esse processo aí, se não me engano, sei de quando mesmo que acabou a minha memória, foi para o espaço, né? 2004. Esqueci a data de nascimento da minha filha, mas tudo bem. Esqueci. E olha que eu sei a data toda. E nós estávamos no Circo da Vida, não sei quem lembra, que a gente foi ali onde, perto da igreja do Barra São Paulo, onde hoje tem um colégio, não tinha nada, tinha uma lona de circo, nós estávamos lá, eu e Fabiano, como bons enfermeiros que éramos, abençoando lá. Aí chegou uma pessoa, precisando de ajuda, de comida. Aí o abençoado, que não era do Circo da Vida, que eram os missionários que estavam ali, o que estava coordenando lá a questão, não, tem que ver, né, porque ela não é da igreja. Eu falei assim, como assim que ela não é da igreja? E daí? Ela veio até aqui. Ela está precisando de alguma coisa. E eu estou contando a você, eu estava de plantão. Fabiana estava lá. Depois ela me contou, eu falei assim, mas como assim? Aí vem um médico, não crente, fala assim, ó, o que vocês arrecadarem eu dobro. Ele não quis saber se ela era da igreja, se ela não era, o que não era. E ainda ensinou algo, pelo menos para mim e para a Fabiana, que a gente trouxe isso para nós e falou assim, ó, não compro nada para outro que eu não compro para minha casa. Qual feijão que você usa em casa? É aquele todo quebrado? Beleza, então você compra esse. Agora, se você compra o mais caro e vai doar o quebrado, você está errado. Ainda ensinou isso para a gente. Vocês entenderam isso? O crente quer questionar. Irmão, é algo que o pastor Alex fala, o peixe pulou dentro do barco. A gente pega, não, vamos jogar para fora. Não, traz. Está aqui, vamos abençoar. E não pode ser armadilha. É estratégia. Vamos fazer? Se converter, ótimo. Não converteu, vamos continuar abençoando. Porque a armadilha a gente usa, não funcionou, a gente joga fora. Depois, eu não sei o que ficou, porque acabou a programação. A gente não tinha controle sobre isso. Não sei se fizeram contato, o que fizeram. Mas entendem isso. A gente tem que ser... Deus é bom, é benigno para com ingratos e maus. Ingratos e maus. É alguém que é ingrato e é mau.
Mas a gente quer escolher, às vezes até o nosso irmão do lado a gente está questionando por que eu vou ajudá-lo. Verso 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Tenha misericórdia, irmão, de quem está ao seu lado, do seu irmão, de quem não é seu irmão. E misericórdia é não receber aquilo que a gente merece. Ah, ele merece. Não. A misericórdia que te alcançou tem que alcançar o outro também. Senão vai ficar difícil para o seu lado. Tá bom aqui? Podemos parar? Já, né? Já chegamos para fechar essa parte. Verso 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Lembra do julgamento? Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Mas a gente julga, condena e não perdoa. Irmão, é condição. Está lá. Mateus 4, se eu estiver errado, 5, Pai Nosso. Perdoai aos nossos devedores, assim como nós temos perdoado. Perdoai nossas ofensas, assim como a gente perdoa quem nos tem ofendido. Tem uma condição aí, não tem? Se você não perdoa, então eu acho que você não está sendo perdoado. Se você condena, você está sendo condenado. Se você julga, você está sendo julgado. E eu digo para você que mesmo, lembra que a gente leu mais em cima aqui, é grande o seu galardão, se você agir dessa forma? O verso 38, dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, irmão, como eu já falei aqui algumas vezes, mesmo, nem que seja por interesse, é mais vantagem você seguir o que Jesus te falou. Você só não vai para o céu, porque você está fazendo coisa por interesse. E tem, tá? Tem a galera que é por interesse. Jesus mesmo disse para a galera lá, só sei que vocês vieram aqui só para vocês comeram pão e peixe. E vocês estão vindo atrás de mim. E o que Jesus fez? Deu pão e peixe. Então a gente tem que agir dessa forma. A gente tem que mudar isso. E tem algo aqui que eu queria que você pensasse. Se Cristo é o seu Senhor, você tem que fazer isso tudo aqui. Mas tem um outro detalhe. E perdoe aqui se eu não te citar, mas é que eu não consegui ouvir todas as mensagens desse mês, algumas eu consegui. Se Cristo é seu Senhor, você ouviu o nosso irmão Daniel aqui pregando sobre Jesus, o servo, lá na ceia, lembra do Senhor que é servo que se humilhou? Ele é teu Senhor? Você está se humilhando como Ele? Porque você ouviu. Porque eu ouvi, eu estava aqui, eu ouvi. Você ouviu também. Como é que você fez depois? Você aprendeu a se humilhar como Jesus? Porque Ele mesmo diz, vocês viram o que eu faço? Vocês me chamam de Senhor, eu sou mesmo, mas vocês viram o que eu fiz? Então façam também. Ou Ele é só o teu Senhor quando é coisa boa para você? Porque não é fácil e simples se humilhar. Já ouviu aquela frase, a galera aí que está sendo exaltada aí sai da frente que os humilhados querem ser exaltados? Está errado, porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Então primeiro você se humilha. Você ouviu aqui. Se Cristo é teu Senhor, está na hora de botar em prática. Nós ouvimos aqui no domingo passado, o pastor Isaías, em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 e 5. Vamos dar uma olhada no texto, já que você está muito tempo aí em Lucas. 2 Timóteo 4. Versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Se Cristo é o teu Senhor, você está pregando? Você está fazendo aquilo que Ele mandou você fazer? Porque a mordomia com aquilo que Deus nos deu também está nisso aí. Porque Ele nos entregou a palavra. O estudo hoje falava disso. Ele nos entregou a palavra, a pregação do Evangelho. Você está fazendo isso? Que aqui ele está falando para Timóteo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E quando você lê, a gente que é mais novinho, ouve insta, quer seja oportuno, quer não, eu não sei. Eu lembro de Carlos Silva na hora. Toda hora. Esse homem não perdi uma oportunidade. Não perdi. Citei até uma frase dele hoje que ele falava assim, Jesus,
Não, já tem Jesus no meu coração. Se Jesus não é cardiologista, ele quer o seu corpo inteiro. Estava errado? Não, pregava. Versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. E aí, irmão, qual é o teu ministério? Cumpra cabalmente ele, sofra as aflições, ser sóbrio. Porque ele é teu Senhor, ele está falando isso para você. E a gente ouviu isso aqui através do pastor Isaías. Eu lembro que às vezes a gente... Às vezes não, normalmente a gente em casa, quando um não está, a gente comenta sobre a pregação e não sei se foi a Maria ou a Ana. Pai, como é que foi? Foi boa? Foi. Eu só não gostei do que eu ouvi. Por quê? Porque Deus vem falar para mim que sofre as aflições. Eu falei assim, não queria, não era isso que eu queria ouvir. Se você gosta de ouvir isso aí... Eu estava lá atrás, eu falei assim, fala comigo. Aí o pastor disse assim, sofre as aflições, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu falei assim, não era bem isso que eu estava esperando. Mas ele é o nosso Senhor. E Senhor, eu ia falar isso no início, mas eu acabei lembrando agora, é uma decisão que você tomou. Você tomou essa decisão. E se você já leu o Velho Testamento, tem lá o escravo, e principalmente o escravo, quando ele era hebreu e ele se vendia para pagar a dívida dele, né? Então eu me vendo para pagar a minha dívida. No 7º ano ele tinha que ser libertado. Só que eu gostei do meu Senhor, ele me trata bem pra caramba. Então eu quero ficar com ele. O que acontecia? Vocês que estudam EBD, Velho Testamento pra caramba, ele tinha a orelha furada. Era uma decisão que não se volta atrás. Porque quando olhava, lá, a orelha furada, aquele lá. Por decisão. Não foi você que decidiu que Cristo é o teu Senhor? Ou alguém botou a arma na tua cabeça e eu não estou sabendo? Alguém chegou e te ameaçou? Escolhe Jesus como teu Senhor. Não. Eu acredito que todo mundo aqui foi, né, se não teve essa experiência de levantar a mão, que é um negócio desesperador, difícil, mas decisão nossa. Então foi sua decisão. Então você precisa cumprir tudo isso aqui. Você precisa cumprir o que a gente tem ouvido e aprendido desse púlpito aqui. Porque Ele é o teu Senhor. É a palavra dEle que é pregada aqui. É Ele que está falando. Não, mas isso aqui é legal, isso aqui eu gostei, isso aqui... Essa parte aqui de emprestar sem esperar receber, vou ver alguém para me emprestar. Eu falo assim, mas e quando é você que vai emprestar? Essa parte aqui de, se me levar tudo e eu não entrar em demanda, eu vou levar tudo de alguém para não entrar em demanda. Mas e quando é o contrário? E quando você tem que ser o servo humilde que Jesus foi lá na ceia? E quando você tem que ser o cara que prega, não importa se vão gostar ou se não vão gostar. Há tempo fora de tempo, é oportuno ou não é? Você já perdeu a oportunidade porque Jesus mandou você falar e você não falou? Eu já. E aí o Espírito Santo falou assim, e aí? Eu falei assim, Senhor, não, me dá mais uma que essa aí eu não vou perder. Aí você perde de novo. Você está sofrendo as aflições e cumprindo cabalmente o teu ministério, cumprir cabalmente até o final. Porque se você depois segue lendo o texto, e aí aquele texto que a gente adora ler, fala assim, cumprir a carreira, e tu guardei, eu falei assim, só que isso aí só vale quando a gente cumpre de verdade. E para encerrar,
Se Cristo é o teu Senhor, lá em Lucas ainda, Lucas 6, depois do verso 46, diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica, ou seja, aquele que ouve e não é um servo a quem realmente Jesus é o Senhor, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Eu não sei você, irmão, por muito tempo eu li esse texto, eu imaginava uma casa numa rocha, mas não é numa rocha. Está escrito no texto. Né? Olha para o texto, né, que a gente ouviu tanto. Né? Está lá. Cavou. É a mesma areia, irmão. É o mesmo lugar. Um cavou, o outro não cavou. Não, faz aqui. Dá. Funciona. Dá até para fazer prédio. Quem é mais antigo aí, nosso amigo lá, Sérgio Nair, dá para fazer prédio, mas uma hora cai. Esse não. Cristo é meu Senhor. Ele mandou que eu tenho que ter um alicerce profundo. Só que dá trabalho. O alicerce profundo é isso aqui, é a sua vida, é Bíblia, é oração, é busca, é pôr em prática tudo isso aqui, é pôr em prática o que você ouve daqui, é pôr em prática o que você ouve na IBD, é pôr em prática o que você ouve nos PGs, é pôr em prática o que você ouve na quarta-feira. Porque se você só entra aqui, ouve e vai embora, aí beleza, amanhã é segunda-feira, você só está vindo aqui encontrar com os irmãos. E não é ruim, não. Eu gosto de conversar também. Mas se é só isso, virou só um clube. Por isso Jesus vem e fala: por que você me chama Senhor e não faz o que eu vos mando? E não é aqui, não está nesse texto aqui, nem nesse contexto, mas nós estamos falando do mesmo Jesus. Mateus 28 eu acho muito impactante quando Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Aí ele vem e fala assim: mas eu falo e você não faz, eu falo e você não faz. Aí você não entende porque que não dá certo, você não entende porque não funciona. É loucura a gente querer fazer as mesmas coisas erradas e querer que dê certo. Ele é teu Senhor? Depois você pega Lucas 6, tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Mas a gente precisa pôr em prática isso aqui. A gente precisa pôr em prática o que a gente tem ouvido. A gente precisa cavar mais fundo. Para que nosso alicerce, né? Aí quem a gente é mais novinho, aí me vem à mente que alicerce tendes para construir. Cantor cristão é a coisa mais linda que tem, mano. Gosto pra caramba. Que alicerce você tem para construir? Se o alicerce é a tua vontade, se o alicerce é o que você quer, se o alicerce é o que te beneficia, vai cair. Vai cair. E não é uma maldição. É o texto que está dizendo. A hora que o rio vier, a hora que arrojar o mar, vai sucumbir. Se você tivesse, Cristo é o teu Senhor e Ele é o seu Senhor, eu sei que é. Então, pratica isso aqui. Põe a prática. Eu sei que não é fácil aqui, tem muito mais coisa. A gente ia ficar aqui um tempão. Eu pensei até lá em Mateus. Se for em Mateus, aí a gente não vamos ficar aqui 3 capítulos falando de coisas que Jesus vem falando para a gente fazer. E o mundo aí está fazendo ao contrário e a gente está indo na onda. Seja um servo de verdade. Ele é teu Senhor? Então haja como tal. Porque não adianta você aqui você falar, mas e lá fora? Como é que é? Quem que manda em você lá fora? Aqui é Jesus que manda. Lá fora... Já falei aqui uma vez, que a gente encerrava-se no campo de futebol é uma benção, mano. E um abençoado, uma vez eu falei assim: pô, irmão, você é o quê? 2 pesos, 2 medidas? Isso é futebol, irmão, vem falar de Bíblia aqui não. Eu falei assim: opa, então vou embora que eu estou no lugar errado. E aí,
Eu não sei nem se eu fiz certo ou errado, mas eu não perdi a oportunidade também, porque o pastor não era de uma outra igreja. Falou assim: pastor, é assim que funciona? Estou indo embora. E eu estava com meu irmão do lado, não crente. Eu já estava enrolado, porque no início, né, a pessoa vai, faz oração, começou o jogo, o cara veio e pau. Aí meu irmão falou assim: pô, ainda bem que orou, né? Já estava complicado, mas o cara me solta uma dessa, eu falei assim: vamos embora. Ele é teu Senhor aonde quer que você esteja. Ele não pode ser teu Senhor só aqui. É Senhor na tua casa, e o Zinho falou sobre isso aqui. É Senhor na tua casa, é Senhor no teu trabalho, é Senhor na sua igreja, é Senhor no transporte para o trabalho, é Senhor em todo lugar. Porque senão você só está fazendo de conta. E aí, eu tenho um temor muito grande de Mateus 7. Eu não quero chegar naquele dia. Eu falei assim: eu fiz, eu preguei, eu falei até para o pessoal que o Senhor tem que ser o Senhor e que o Senhor é meu Senhor. Eu falei assim: mas eu não te conheço. Eu não quero ouvir isso não. Mas se a gente não agir dessa forma, é o que nós vamos ouvir. Nós não, que nós somos servos, né? Então que Deus te abençoe. Eu queria orar com você mais uma vez. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, a gente por vezes age como se a nossa vontade fosse o que importasse. Às vezes a gente acha que sabe o que fazer, que a nossa decisão é a melhor. Mas se eu tenho um Senhor, é a vontade dele que tem que prevalecer. É o que ele manda, é o que eu tenho que fazer. É o que ele diz para eu não fazer, eu não tenho que fazer. Porque eu escolhi ser servo do Senhor Jesus. Eu escolhi. E ele escolheu me chamar de amigo, mas eu sou servo. Ele é meu Senhor, mas ele escolheu me chamar de amigo. Então, como eu não vou servir a um Deus que me trata como amigo, como filho? Nos perdoa, Pai, às vezes que a gente negligencia isso e age de forma totalmente contrária. Que a gente possa, a partir de hoje, aonde quer que a gente esteja, em qualquer circunstância, nessas que foram ditas aqui, e tantas outras que a tua Bíblia, que a tua palavra nos ensina, Senhor, tem tanta coisa, e a gente sabe, a gente possa agir como servo da orelha furada. Eu escolhi servir, eu escolhi ser aquele a quem vai fazer o que o meu Senhor mandar. Nos ajuda, Pai, nos guarda de todo mal, e que nós possamos ser, com a nossa vida e com a nossa palavra, testemunhas da verdade lá fora. Mais uma vez eu te peço, Senhor, seja o nosso Senhor onde quer que a gente esteja, que a tua vontade prevaleça sobre a nossa, que o teu querer prevaleça sobre o nosso, que aquilo que o Senhor sabe que a gente precisa seja realmente o que prevalece sobre aquilo que a gente acha que precisa. Perdoa, Pai, por a gente achar que nós sabemos de algo. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo assim o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. Pai, mais uma vez, como tantas vezes eu te peço, que a gente, ao sair por essas portas, que a tua palavra não se perca, de tudo que foi dito pela manhã, de tudo que foi cantado, de tudo que foi ensinado. Senhor, ajuda a gente a pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que às vezes é tão difícil. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém.